Diga aí, gente, tudo bem? Espero que realmente você esteja bem. Estamos aqui para mais uma conversa na quarentena, falando sobre Páscoa. Segunda, terça e quarta, os vídeos já estão à disposição, os cards vão aparecer aqui em cima. Hoje é quinta-feira. O que é que a gente pensa da quinta-feira, véspera da prisão e da morte de Jesus, a semana que Jesus tem, a última semana de vida que ele tem? O que a gente tem na quinta-feira para pensar? Muita coisa importante acontece na quinta-feira. Mas talvez, dentro de todas as que aconteceram, me chamou pelo menos a atenção para poder bater esse papo com você, duas situações que estão entrelaçadas. A primeira delas é a ceia. Jesus, judeu, junto com seus discípulos judeus, celebra a Páscoa judaica. Lembra? Êxodo, saída do povo de Israel do Egito, instituição da Páscoa, aquilo era a tradição de todos eles. Jesus ordena que os discípulos preparem um lugar para que essa celebração acontecesse. Eles se reúnem, Jesus participa da Páscoa, realiza a Páscoa, mas institui a ceia, dizendo agora o sangue, o que vocês vão celebrar é o meu sangue derramado daqui a pouco, né, na cruz, a minha carne que vai ser machucada e ferida por vocês, e ele institui a ceia. Mas eu achei interessante, a ceia é um ótimo assunto, né? A gente pode marcar outro dia para conversar sobre isso. Mas eu achei interessante lembrar que no meio da ceia surge uma conversa entre os discípulos. Eles começam a falar de grandeza. Olha que coisa interessante. Quem será o principal no reino de Jesus? Já que eles não tinham entendido nada a respeito da obra de Cristo, achavam que Jesus iria dar um golpe, iria derrubar o Império Romano, estavam preparados para isso, essa aqui é a realidade. Eles começam a falar, então, tá bom, Jesus, o mestre, vai ser o nosso rabi, nosso mestre vai ser um rei, já que ele é rei, a gente reconhece isso, e quem será o principal, quem vai sentar do seu lado? Olha que coisa que eles estão pensando no meio de uma ceia instituída por Jesus. É impressionante, né? E aí Jesus realiza um ato de extrema humildade, justamente para falar com eles e ensiná-los. Isso está descrito em João capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Diante daquele estresse, daquela situação esquisita dos discípulos, Jesus faz uma ação extremamente humilde, como eu já falei. Ele lava os pés dos discípulos. O lavar os pés era alguma coisa comum, principalmente para aquela região deserta e muita areia, muita poeira. Um judeu se cuidava muito e principalmente para participar de um banquete, de uma cerimônia, de um jantar, não dava para entrar do jeito que estava. E acontece que o servo, a pessoa mais humilde da casa, mais simples, o escravo, era o encarregado de lavar os pés de todo mundo. Ninguém se dispôs a fazer isso. Jesus era um anfitrião, era a última pessoa que poderia se pensar em fazer esse ato, mas é o que ele faz. Ele percebe o coração daqueles homens, ele percebe que o poder mexeu com eles, que a possibilidade do poder mexeu com eles. E olha só, o texto bíblico registra isso. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus não aguenta essa história, vai lá, toma a sua posição, uma posição de servo. Isso causa um problema entre eles. Eles não sabem por que Jesus está fazendo isso. E Jesus, então, explica. Ali no versículo 12, João 13, 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Pronto, está feita a cena. A cena está completa. O que é que a gente aprende com isso? Bem, os discípulos eram homens difíceis, que andaram com Jesus e não entenderam
muitas coisas a respeito de Jesus, pelo menos naquele momento em que estavam andando com ele. E uma das coisas que Jesus ressalta em toda a sua trajetória, toda a sua conversa com os discípulos é: eu estou aqui para ressignificar os valores desta sociedade. O meu reino não anda segundo as regras desta sociedade em que vocês estão inseridos. Veja como a reação desses homens diante da possibilidade, isso na cabeça deles, de Jesus se tornar um rei, é a reação que todo mundo normalmente tomaria. Qual é a reação? Qual o lugar que eu vou ocupar? Poder. Eu preciso ocupar um bom lugar, preciso garantir um bom lugar nesse reino que o Jesus que está aqui na minha frente, que Jesus está instituindo. Poder. Poder que mexe tanto com a gente. Poder que corrompe relações. Poder que faz o homem escravizar um ao outro. Poder que nos coloca a capacidade de fazer qualquer coisa por ele e para ele. Poder que é visto como um fim e não como um meio. Todo mundo hoje quer ser poderoso. Para que ser poderoso? Por que ser poderoso? Isso corrompe o nosso coração, né? E essa é mais uma das lições que Jesus dá com relação à diferença entre os valores desta sociedade em que estamos e os valores do seu reino. No seu reino, humildade é valor inegociável. No seu reino, quem segue Jesus, quem é discípulo de Jesus, poder não deve ocupar o coração. Desejo de estar acima, status, honra, não. O que deve ocupar o coração de um discípulo de Jesus, como ocupou o coração do próprio Cristo, é o servir, é a diaconia, é o ato de servir, é o ato de entregar, é o ato de se prostrar, é o ato de, se necessário, lavar os pés de alguém, de pessoas que em tese são inferiores a ele. E é o que ele faz, mostrando pra gente que os valores desse reino em que nós estamos inseridos, que é o reino de Deus, não são compatíveis com a sociedade em que a gente vive. Vamos dar um pulo depois, qualquer momento, lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. O que é que Jesus chama de feliz? Quem para Jesus é qualificado como feliz? Pacificador e não briguento, manso e quem tem sede de justiça. E você vê que tudo é contramão desse sistema. Isso é de nos chamar a atenção. Jesus vem e muda toda a forma de se pensar. Ele muda e coloca por terra todos os valores tão preciosos para a sociedade em que vivemos. No reino de Cristo, no reino de Deus, os valores principais são outros. E ele dá o seu próprio exemplo. Como humilde que foi, e isso nos faz pensar na Páscoa como um ato de absoluta humildade de Cristo, que deve ser imitado por nós, e me faz lembrar aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 5, para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvazia para ser servo e serve até a morte e a morte de cruz. Esse é o chamado que nós temos, de irmos na contramão daquilo que nos cerca. Esta sociedade é a sociedade do poder, é a sociedade da glória, é a sociedade da honra, é a sociedade do mais, enquanto Jesus nos ensina que o mais no reino é menos. Páscoa é tempo de menos. Olharmos para o Cristo e vermos a sua doação, a sua entrega, a sua morte que proporciona a cada um de nós vida e irmos no mesmo caminho. Que seja uma Páscoa de reflexão e de entendimento de tudo isso para todos nós. Que Deus nos abençoe. Valeu, gente. Até o próximo.